Muito bem, amigos. Eu tenho aqui comigo um convidado especialíssimo. Marcelo, passaram-se quanto? 22, 23 anos já, não é? É Muito verdade. bom ter você de volta. Olha aqui, temos um grande filósofo, um professor maravilhoso, tá? E uma pessoa que vai só adicionar, veio para acrescentar nesse dia de hoje no nosso canal. Então, eu gostaria que deixar para o Marcelo, para que ele se apresente e dite todas as normas e conte tudo de interessante para nós. Nós temos aqui um intelectual, definitivamente. Então, Marcelo, quanto tempo? Pelo menos, eu estava fazendo os cálculos aqui, de 22 a 23 anos. Muito bom ter você aqui. Ah, prazer é todo meu, Ivete. Eu agradeço o convite. Me sinto honrado por participar dessa, desse podcast, dessa entrevista com você. É sempre um prazer poder aprender um pouquinho com O você. privilégio é nosso, Marcelo, pode É, ter certeza disso, que é o nosso privilégio ter você aqui. é. Então, E conta para gente, fala para eles da sua formação e principalmente do seu projeto. Depois, gente, ele vai contar da experiência de regressão. Lógico, não é que é isso ah, que a gente está esperando. sim. Bom, meu nome é Marcelo Montada da Rocha. Eu tenho formação bacharel em filosofia, né? Tenho pós também em filosofia e mestrado em ciências da religião. Tanto a filosofia como a religião é um tema que sempre me fascinou. É algo que desde tenridade me trouxe essa possibilidade de estudos. Minha mãe é professora, foi professora já aposentada de letras, então ela sempre incentivou, Ivete, a leitura em Imagina, casa, né? fantástico, fantástico. E Esse é muito bom. isso foi muito importante para o meu interesse pela filosofia e por outros temas concomitantes. E dentro de um determinado momento, com essas questões todas referentes ao que nós estamos passando hoje em dia, resolvi colocar alguns desses planos em ação, justamente por ter um pouco mais de tempo em casa, como eu acredito que milhares de pessoas acabaram com essa questão, repensando as questões do seu cotidiano, as questões diárias do seu dia a dia. Talvez por uma questão de reflexão ou até mesmo para melhorar certas questões internas ou externas. E aproveitei nesse sentido para criar a página no Instagram, que é uma página minha, que trabalha sobre questões no âmbito filosófico, e também a página do Egito, Segredos do Egito. Imagino, fascinante os segredos do Egito, não é, Exatamente. Marcelo? E Fascinante. trabalha exatamente os temas ligados ao Egito. Uma nação assim que deixou marcas profundas na civilização através dos seus costumes, da sua arquitetura, que envolve uma série de fatores e que ainda muitas vezes ainda são inexplicados, Ivete. E o intuito dessa Imagino. página é justamente mostrar um pouco das peculiaridades, dos seus costumes, das suas tradições, é, trabalhando esse âmbito antropológico, sociológico da cultura egípcia, os seus segredos, as suas tradições. Ainda nos surpreende com seus segredos, não é, Sim, Marcelo? sim, exatamente, Vete. E até hoje a gente percebe que tem o que poucos meses agora que foram encontrados assim tumbas assim totalmente não foram ainda interrompidas, porque existiam saqueadores desde que o mundo existe saqueadores. Então existe todo esse cuidado especial do entendimento dessa cultura egípcia. Tem um grande linguista que ele chama Jean-François Champollion, que ele conseguiu decifrar os hieróglifos, a forma Imagina a forma como os egípcios eles se se comunicavam, como comunicavam. Uhum. o alfabeto egípcio.
E através dessa descoberta do Champollion, muitas coisas vieram à tona. Então, a gente começou a entender um pouquinho mais dessa cultura do Egito. E a página se trata justamente disso, né? Que é Os Segredos do Egito. A minha é de filosofia, M.M. Rocha. Quem quiser Por é, favor, acesse, não é? acesse Que tem para tanta coisa prestigiar. boa para a gente conhecer ainda, Marcelo. Esse mundo é É verdade, fascinante. E os é mistérios verdade. do Egito, imagine quanto fascinante deve ser, né, essa leitura, Sim, essa sim. e você já passa a informação decodificada. Então é muito mais fácil numa linguagem que a gente consegue entender, que é muito Não, particular, né, Marcelo? Vamos e convenhamos. exatamente, exatamente. E o interessante da filosofia, Ivete, é justamente isso. É uma coisa que eu tive o privilégio de ter, como foi meu professor na faculdade, o professor Valdemar Vale Martins, aqui na Universidade Católica de Santos. Ele dizia uma coisa que eu acho muito pertinente. Se nós não conseguirmos utilizar a filosofia para o nosso dia a dia, trazer da parte teórica para a prática, ela não serve para Exato, nada. Não é justamente exatamente, isso. exatamente. O intuito é justamente esse, é usar os pressupostos filosóficos para melhorar a qualidade de vida Claro, no nosso cotidiano. Como é que eu posso utilizar isso? Como eu posso melhorar a minha qualidade de vida? Como eu posso pensar de forma correta? Né? Trazer esse equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional. Muitas vezes, por uma série de fatores diários, externos, às vezes a gente acaba ficando um pouco nervoso, colocando o emocional à frente do racional, a gente acaba falando coisas que não deveria. exato. Então, usar justamente a filosofia como ferramenta para trazer esse equilíbrio, melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. E não tem coisa mais gratificante do que isso, né? Com o seu trabalho, que você faz isso diariamente, com maestria. Mas Eu vejo é como... muito interessante você colocar isso, porque é difícil a gente imaginar. Bom, eu, particularmente, trabalho com o tarot de Crowley, e Crowley foi um filósofo inglês. Daí você colocar na nossa realidade aquela filosofia, aquela forma de pensar, decodificar, não é? Então, a gente não consegue imaginar a filosofia no dia a dia, na praticidade. Mas você acabou de falar que dá para coligar, inclusive como uma menção de uma forma de comunicação, de autoajuda, não é? Autoconhecimento e autoajuda a partir da filosofia, não é, Marcelo? Porque Sim, eu acho que todas as pessoas, na maioria das vezes, imaginam esse lado filosófico só para o pensador, só por exemplo, para o ensinante, ou para aquele que precisa usar a mente pensante brilhante. E não, a gente pode colocar dentro da nossa rotina, não é? É aplicável, não é, Marcelo? Não é isso que você sim, quis sim. dizer? É Sim, absolutamente aplicável. exatamente isso, Ivete. É você colocar os pressupostos de grandes filósofos. Eu vejo nesse sentido. Eles mudaram o paradigma da sociedade. Sem dúvida. Sócrates ele já dizia isso, né? Que é considerado o patrono da filosofia. O conhecer a si mesmo, não é? Nós Exato. CPY. Conhece-te a ti mesmo e terá os segredos do universo. Você irá entender o universo, não é? É justamente Precisamente, isso. precisamente, É, é, esse é, é, mergulho interior, não é? Esse isso, questionamento, se perguntar. exatamente, exatamente. Estou no caminho certo. Isso fará bem para minha pessoa. O que eu estou falando para essa outra pessoa irá contribuir de alguma forma ou irá tirar a paz desse indivíduo no seu dia a dia. São uma série de questões que eu acho que são concomitantes com esse pensamento de Sócrates e Jesus. Que você justamente isso. Qual é o bem que você estará fazendo para esse indivíduo falando isso? Será que é um comentário? Será que você tem certeza sobre esse assunto que você ouviu de uma terceira pessoa para passar? Será que vai fazer bem para essa pessoa? Será que esse comentário ele de fato ele é verdadeiro? Então são pequenos exemplos que muitas vezes a gente utiliza no nosso dia a dia e nem sabe que tem na verdade uma linha de teorização filosófica
Sim. como essa questão do Sócrates, né? E dezenas de outros filósofos. Então, isso acaba sendo muito encantador. Ah, E Ivete, colocar na prática, você imagina, é belíssimo. é, Realmente, porque exatamente. hoje o ser humano ele busca essa resposta dentro dele, não é? Ele tem essa facilidade através de técnicas dentro desse mundo espiritual, desse mundo holístico. Mas se a gente for pensar, ela já vem, essa comunicação já vem para nós de longas datas. Eu acho que a gente tinha um pouco de preguiça de se propor a buscar essas respostas, Marcelo. Acho que a verdade é essa. É deixar a filosofia como um ato de aquele momento específico. Quando? Só para aquele momento da boa leitura, para aquele momento de você estar repousando, pensando e tentando colocar os pontos nos is da sua vida. Quando, você acabou de dizer, ela está absolutamente inserida na nossa rotina. Não é, Marcelo? Inserida no dia a dia. Então, consequentemente, se soubermos aplicar essa linha de pensamento, teremos respostas, não é? Sim, sim, exatamente isso. E o mais fascinante da filosofia, que o termo philos significa amigo, logos da sabedoria, né? Esse termo foi desenvolvido pelo filósofo Pitágoras. Ele é conhecido como o filósofo que desenvolveu o Teorema de Pitágoras. Ele tinha uma concepção, Ivete, que eu acho que é muito interessante, vejo que é muito interessante, que ele dizia que, através dos números, os números são a chave para o conhecimento do todo, do universo. A numerologia. Eu faço a numerologia, posso É, afirmar isso, exatamente, eu posso afirmar exatamente, isso. E as respostas exatamente. são impressionantes, não é, Marcelo? Isso. Então, por exemplo, existe, a matemática está em tudo, em todas as coisas, em todos os Em objetos, em tudo, todas em as tudo. formas, né? Então, e é justamente isso que o Pitágoras colocava. Se você conseguir ter um entendimento dos números, como você faz, Exatamente. a questão da É numerologia, fantástico. você vai ter um entendimento sobre o todo. Então, É isso. muito interessante, Marcelo, que existe um cálculo na minha linha de numerologia, porque existem linhas diferentes, não é, de interpretação, onde eu aprendi, através de figuras geométricas, você traçar a vida da pessoa, da hora que ela Sim, nasceu até os 78 anos, mais ou menos, tá? E sim, você vai perceber que dentro dessa contagem, desse acompanhamento geométrico, dessa matemática, você tem a vida às avessas da pessoa. Nós chamamos de vibração temporária, ou seja, aos 3 anos o Marcelo viveu aquilo, há 5 anos aquilo, e tem o ciclo de pico. Ou seja, em algum momento da sim, vida dele que foi mais importante da vida dele, ou vai ser ainda. Então, sim. imagine, são cálculos, é matemático, é Pitágoras, não é nada É, de. Não, não é nada, é simplesmente A mais B igual a C, e você tem a sim, vida sim. da pessoa interpretada ali. Não é maravilhoso? É um mundo fascinante, não é? É um mundo fascinante, Exatamente. sabendo que vem de longas datas, Marcelo. Exatamente. E não tem como a gente refutar algumas ciências, como a matemática, né, velho? Dois Impossível, mais dois são exato. quatro. Ah, eu não concordo. Tudo bem, você não concorda, mas 2 mais 2 são 4. Exato, Ela não abre para dúvidas, para questionamentos, exatamente. ou para juízo de valor. Isso que é uma das questões fascinantes, né? Então, a filosofia ela vai trabalhar com todas essas possibilidades. A questão da matemática, a lógica aristotélica. Então, nós temos, por exemplo, Sócrates ele vai ter uma concepção do antropos, do homem, né? O entendimento do homem, não é? O homem na sua totalidade, como esse homem interage nas questões do âmbito sociológico, político, religioso, e depois entra Platão, que foi o discípulo de Sócrates. Platão é o filósofo também da metafísica, da política, metafísica. O metafísico é aquilo que está além da matéria, além dos nossos sentidos. Porque se a gente for partir desse pressuposto, Ivete, que eu acho muito fascinante, é que a metafísica, as grandes invenções que alavancaram a humanidade, são
são questões que não são palpáveis. Por exemplo, a invenção da eletricidade. Nós não Exato, conseguimos mensurar, nós não conseguimos visualizar. Mas olha quanto progresso a eletricidade trouxe para a humanidade, exatamente, né? exatamente. A questão do Infinito. átomo, a questão da energia nuclear. Obviamente, como toda grande mudança de paradigma, existe o ponto positivo e o negativo nas Claro, grandes invenções da humanidade. exatamente. O homem vem e muitas vezes usa de forma positiva, ou pega aquela grande invenção e usa de forma negativa, Exato. Quantos casos né? Mas assim, não, Marcelo? Sim, exatamente, exatamente. Não é à toa exatamente. que nós estamos passando por certas questões atualmente, e que eu vejo Exato. que é um momento de reflexão, de mudança de padrão Precisamente. Eis vibratório, o momento não da é? reflexão, não é? Eis o momento de pensar o porquê o mundo, porque não foi uma região que foi comprometida, o mundo se Sim, comprometeu diante de um fator, exatamente. uma lei de retorno, uma lei kármica, o que Sim, será, não é? Na sim, verdade, é uma coisa é, para a é, gente pensar mesmo. É é precisamente verdade. os resultados, não é? São lei de causa e efeito, ponto. Não tem muito para se falar, Sim, não é, sim, sim. Marcelo? É a terceira lei de Newton, ação e reação, causa e efeito. Exato, Para cada ação, uma reação, para cada causa, um efeito. É o princípio de exato. E é o que causalidade. passa na vida de Né? cada um, se a gente for pensar, é o que Sim, reflete, é a palavra-chave, a causa e é, efeito, não é, é? é isso, Ivete. Eu acho muito interessante. E cada filósofo ele vai ter uma concepção em relação ao entendimento da natureza humana. Né? O Rousseau ele dizia que o homem nasce puro, a sociedade acaba corrompendo. Ou seja, Exato, o meio acaba corrompendo esse indivíduo. Já o Thomas Hobbes ele já tem outra distinção. Ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, homo homini lupus. Dê poder a esse indivíduo e conhecerá ele na sua totalidade. Aí ele fala, preciso. não é? Exatamente. Algumas pessoas acabam confundindo. O poder corrompe o homem. Não. O poder acaba demonstrando a verdadeira personalidade desse indivíduo. Precisamente, Não é? precisamente. Em qualquer lugar, a qualquer pessoa, é muito Sim, aplicável, é sim, absolutamente sim. aplicável, porque em É, qualquer situação social, afetiva, ele encaixa. Se você observar, ele sentir com algum poder, ele vai demonstrar a verdadeira face. Ou ele faz bom uso, não é? Ou ele sim, sim. espalha aquilo que ele aprendeu, ou ele guarda para Isso, ele e assim isso. sucessivamente. E Exatamente. Eu já corrompe, tenho uma. inclusive, não é? Isso. E eu tenho uma ideia um pouco distinta sobre isso. Eu acredito que o homem é o produto das suas próprias escolhas. Então, Exato. a gente escolheu uma determinada linha de raciocínio. Olha, eu quero fazer isso, mesmo passando por uma série de problemas, eu vou Quero atingir aceitar o desafio, vou fazer, vou exatamente, confrontar, não é? exatamente, E exatamente aí como ele nós. tem que suportar os resultados também, né, Marcelo? Daquilo que vem, Exatamente, da escolha que ele fez. das escolhas Precisamente, a escolha que ele foram fez é o caminho feitas. que ele vai trilhar. É, isso mesmo. Você sabe que, Então, falando em poder, Marcelo, a hipnose é considerado, o hipnólogo, que eu sou hipnóloga, por formação. sim, O hipnólogo é considerado o homem do poder. Ele é considerado. Agora, como ele. Vou dar um exemplo pessoal, não é? Como ele vai fazer uso deste poder? E realmente, Marcelo, você me pegou na fase em que eu atendia das 8 da manhã à meia-noite, tá? Então, se você sabe fazer. Eu tenho consciência daquilo que eu fiz, tenho muita consciência disso, mas com essa questão de você ter o poder da palavra, ou o poder da indução, tá? Para fazer o mau uso, ou o uso pessoal daquilo, sem o objetivo que é ajudar as pessoas, são sim, 30 sim. anos de experiência, graças a Deus, É, gente, não tem nada que me desabone na internet. Então, de sim, repente, o que ocorre? Eis o poder, se eu quisesse fazer mau uso, eu posso te afirmar, eu exatamente. estaria milionária, eu acho, porque eu Sim, estaria muito rica. é, Porque você tem o ser humano nas mãos, você tem a emoção dele nas suas mãos e tem ele exatamente. sob seus cuidados. Você imagina Exatamente. fazer mau uso disso? Como eu já Sim, sim, assisti muita manipular, né? coisa. Manipular, manipular. E não é o E eu, caso.
utiliza essa técnica para melhorar a qualidade de vida das E pessoas. tenho consciência da lei do retorno também, jamais Não, faria, não é? exatamente isso, porque é uma linha tênue, não é, Ivete? Essa questão Muito. entre ajuda e você interferir no livre-arbítrio, que é uma linha Exa muito tênue, não e é? é uma linha muito tênue, mas, de É, repente, muitos profissionais passam essa linha. Mas sim, sabe sim, quantos casos eu tenho assim, de depois ter que tentar refazer ou recuperar aquilo que foi feito, como sim, qualquer outro profissional, não é? claro, claro, Mas superar essa linha, nós estamos falando de um âmbito espiritual, nós estamos falando do é, outro lado da vida. sim, Você não é sim, responsável só por aquele paciente que está na sua maca, deitadinho exatamente, ali, fazendo uma experiência com você, e sim com aqueles que estão envolvidos na sua história. Como, sim, por exemplo, a história do Marcelo é maravilhosa. Ele se lembra de duas experiências, né, Marcelo? Conta é para a gente verdade. como é que foi sua experiência de regressão, porque é lindíssima. Entende? O Então, Ivete, Marcelo vai narrar, vocês vão perceber, como quem já passou por isso, que tem os dois lados, não é, Marcelo? Não é? Você não está sim, sozinho. sim, exatamente isso. O que mais, assim, é, me deixou, assim, fascinado é que você é um sonho vívido, para quem nunca fez regressão, é um sonho vívido, você vê Exatamente, tudo você descreveu em, perfeito. exatamente, você está nessa situação, porque Exato. Vive, não é, Marcelo? Tem a você sensação de vive, estar ali. exatamente, você vê as cores, você sente o odor ou perfume de Exato. determinado lugar, você acaba trabalhando muito os seus sentidos e vai usando a parte da sinestesia, tocando, e você fica, mas como que isso é possível? Depois você vai relaxando e vai entendendo Vai entrando onde no processo, é muito interessante. exatamente, Você exatamente. descreveu muito bem, para quem nunca experimentou, você libera todas as sensações, não é? Exatamente, exatamente isso. É como você às vezes, nossa, eu tive um sonho e foi muito Precisamente. real. Eu estava lá, Exatamente. eu estava, é, eu estava, foi muito Dentro do real. cenário, não é, Marcelo? Tem a Exatamente, sensação que está dentro. isso, Tem todas isso, as isso, sensações, o toque, a sensação de frio, de calor, isso. da emoção. Sim, Você sim, falou, tem muitos pacientes realmente que sentem o cheiro do ambiente, se exatamente. identificam com perfume ou um É, mau cheiro, seja o que for, sim. daquilo que ele está vivenciando. Eu não sei se esse é o termo correto para memória arcástica, que falam, não é muito sobre essa nossa memória de vidas passadas, né, Ivete? Que Exato. a gente tem, de todas as vidas que nós passamos, nós trazemos essa possibilidade. E o mais, assim, encantador de tudo isso é que você, dependendo do tipo de regressão que você tem, mesmo passando 2, 3 horas, parece que você Ainda é, está lá. a, a, ainda está lá e, por exemplo, 2, 3 horas você começa, vamos colocar assim, olha, começou às 8 da manhã, terminou ao meio-dia. Aí só que a impressão que tem é que você ficou 1 hora só, Exato, exato. né? As pessoas perdem 30 noção de tempo e minutos, espaço. perdem, Perdem perdem, absolutamente. Às vezes elas exatamente, falam: Nossa, passou 5 minutos, eu não senti. Passaram exatamente, 3 minutos, eu não percebi. exatamente, E me exatamente. cobram ainda, mas já acabou. Elas perdem noção É, absolutamente de tempo e espaço, realmente. isso, exatamente isso. E então, de três eu lembro, essas duas que foram muito significativas. Eu me lembro que eu estava andando a cavalo no deserto, certo? E aí você olha, né? Parece, obviamente você está é o seu espírito, mas você está com outro, outra matéria. E Exatamente. eu estava cavalgando assim, rapidamente, paro numa cidade, rua de terra, e desço desse cavalo. Desço do cavalo, selo o cavalo e percebo que essa cidade parecendo aquelas cidades assim por volta do século XIX, período vitoriano, 1800, um pouco antes, né? 1800 e pouco. E eu
e eu entro na a rua principal, com as casas de madeira dos dois lados, e eu entro num bar. É interessante que você lembra de cada detalhe, depois de tantos anos, Marcelo. É lindo, né? Exatamente, Beth. E eu percebo que o bar tem uma porta removível, parecia um salão daqueles do Velho Oeste. Sim. É um balcão grande de madeira, tem um senhor. Eu puxo uma moeda do bolso, uma moeda pesada de prata. Você sentiu o peso nas mãos da moeda, então? Exatamente, tinha uma águia. Eu acredito que essa águia era uma moeda dos Estados Unidos. Eu dou É, essa, então subentende-se, sim. não é? Eu dou essa Até moeda pela pro. arquitetura e tudo mais, não? Exatamente, exatamente. Eu dou essa moeda, tomo um shot de um copinho de, eu acredito que deveria ser uma bebida quente, que se fala, né? Isso. Eu pego algumas informações e depois, num determinado momento, eu continuo cavalgando. E aí eu me instalo nessa cidade. Eu tenho uma mala preta de couro, Olha só. é uma malinha preta dessas de couro, uma espécie de um estetoscópio bem antigo, alguns frascos e subentende-se que eu era médico. Exatamente, precisamente. É? É isso mesmo. Médico, Muito e eu, interessante não mesmo. é? Eu não Eu lembrava acabo, mais, Marcelo, não lembrava mesmo é, dos detalhes. eu sei, porque são muitos pacientes, são muitas histórias, né, Ivete? São muitas, mas é E fascinante ouvir você contar. é, É muito é, lindo e mesmo. isso ficou gravado, é interessante, que eu não me esqueci dessas duas experiências. E depois acabo sendo o médico assim desse vilarejo, dessa cidade, indo na casa das pessoas, curando essas pessoas. E, e depois de um determinado momento, numa dessas visitas, eu acabo conhecendo uma, uma mulher, né, cuidando da fazenda sozinha, e eu acho que ela era viúva, mas uma viúva nova. Eu acredito que ela tenha Jovem. feito jovem, Uhum. jovem, uma jovem viúva, bem jovem. Antigamente as pessoas também se casavam assim Sim, com, exatamente. com Muito jovem. tenridade, né? Muito jovens, Exatamente. né, As Ivete? mulheres, principalmente. Isso, isso. E eu acabei indo lá para, acho que ela não Dar uma estava bem, assistência médica. sim, estava acredito que era com febre, com bastante febre. Depois cuidei dela. É engraçado que eu vou falando isso e vão vindo alguns flashes de lembrança, né, velho? Interessante Interessante. isso. E depois a gente acabou mantendo esse contato. Dentro desse período depois, a gente acabou se envolvendo, e, e engraçado que depois eu tive que sair. Eu não sei o que aconteceu. Eu sofri uma emboscada. Depois de um determinado momento, eu não estava mais nessa cidade aparecendo. Eu tomei um tiro aqui na região abdominal do lado esquerdo. Engraçado que eu estava a cavalo, eu tomei um tiro e eu sentia essa dor, esse incômodo, porque No eu estava momento, o paciente cavalgando. reflete a dor, sim. Ele Exatamente, reflete. Claro que não é a exatamente. dor como no propriamente dita, mas ele tem a Sim, sensação sim. de impacto, sim. Sim, exatamente. Essa ressonância, né, Ivete? Essa ressonância aqui acaba abrindo esse espaço-tempo e a pessoa É assumindo essa fascinante, não dor. é, Marcelo? É muito É, interessante, é, não é? É é, muito é. interessante mesmo. E depois, obviamente, aparece o acamado, sendo cuidado, eu, eu me restituindo, ficando bem, pleno, e retorno para essa moça que não acaba criando laços novos, criando uma família, engravidando. Ela acaba engravidando, tendo uma menina. Uma menina, E especificamente. exatamente, uma menina.
E o mais interessante de tudo isso, Ivete, é a sensação de quando nasce essa criança, e eu pego essa criança no colo, é um amor, assim, é uma coisa indescritível. É Indescritível, algo, é uma eu coisa sei. indescritível. É algo que eu nunca senti, porque eu ainda não tenho a felicidade de ter filhos, assim. Mas é um amor, é uma coisa tão grande, Tão tão intensa, forte, tão real, tão né, intensa. Marcelo? Exatamente. Foi aquela coisa que, Deus do céu, que coisa maravilhosa, que sensação assim Esse reencontro boa. é uma emoção à Exatamente, parte, é um reencontro, exatamente, na verdade, é uma exatamente. emoção à parte. Isso, Ivete. Eu peguei a criança, assim, abracei, senti a criança parou de chorar, e aí eu me lembro que ela ficava olhando assim para mim, olhando para ela. Obviamente, eu me emocionei com isso, senti aquela sensação de completude. Por exemplo, pronto, já fiz o que tinha que fazer, agora é só Missão cuidar. cumprida, Missão cumprida, né? é hora de voltar. E, exatamente. E depois acabamos, acabei voltando assim, né? E Mas justamente é esse isso. reencontro foi muito importante para você, porque, em teoria, Marcelo, o que ocorreu, porque eu não lembrava dos detalhes da sua história, ficou Sim, faltando este momento, ficou faltando, porque a regressão você muda o final do filme, tá? sim. Em bem da verdade, vamos voltar um pouquinho, e agora espero não te chocar, mas o que Claro que ocorre não. é que o que pode ter acontecido é que, no momento de você ser baleado, você chegou a voltar para casa, tá? Você constituiu a família, mas aparentemente esse abraço não aconteceu, porque você mesmo falou, a criança nos seus braços pode ter sido interrompida. Não ela, você, a sua história de vida. Ficou Entendi. faltando aquele abraço, ficou faltando trazer a bebê para você, a sua Sim. filha, sabe? Faltou isto. Tanto que você falou, depois a sensação foi de missão cumprida, porque eu acho Ah, que essa finalização não aconteceu. Ela até entendi, velho. engravidou, ela nasceu, mas você partiu antes. Você Ah, fez a entendi. passagem antes, porque ficou Entendi. faltando o colo, Marcelo, ficou faltando aquele contato, ficou faltando aquele Entendi. momento especialíssimo Entendi. da Ou seja, paternidade. então, quando eu tomei o tiro, eu acabei desencarnando, aí tive Ou que depois, buscar. desencarnando depois, mas Sim. independente de ter sido naquele momento, para mim você volta em espírito na casa. Essa mulher já devia estar grávida, você volta em espírito, fica faltando o toque, fica faltando o colo, fica faltando você entender que você foi baleado. Porque muitas vezes o paciente não entende o momento da morte. Olha que a gente vai concluir depois de 23 anos, né, Marcelo? Não é só É você. verdade. É Principalmente muitas verdade. pessoas que foram atingidas pelas costas, Sim, foram atingidas de repente, que não deu sim, tempo de se defender, não entendeu que aquela história acabou. sim, Eu vou sim, te dar sim. um exemplo de um filme, um clássico, que o autor foi muito feliz, que eu uso de referência, que é com Nicole Kidman, Os Outros. Os Os Outros. outros. Se você lembra, eles voltavam para casa, mas eram todos Exatamente. mortos, tá? Inclusive ela e os Exatamente. filhos. Então, É. é como se o espírito não entendeu que aquela história acabou para o Marcelo. Ele não entendeu. Então, hoje ainda o Marcelo fica naquela sensação, mas, em bem da verdade, o momento do tiro, ela já podia estar grávida, você já tinha constituído a família, só que você fica Sim. no disco riscado, girando ali, Entendi. ficou faltando o colo, aquele momento. É como se até os dias de hoje, até o dia que você fez a regressão, você ficava como se vendo a história por um vidro. O que aconteceu? Cadê todo mundo? Essa é minha família. Faltou você ter a bebê nos braços. Faltou ela sentir você, para daí ela seguir para a luz e o Marcelo, agora sim, minha missão está cumprida. Porque ela foi Perfeito. interrompida, Marcelo. A verdadeira história, na verdade, é que a sua história foi interrompida. Depois de 23 anos, a gente revelando isso. Olha Então, que maravilha. faltou, a sensação ficou, que é o mais importante.
A sensação de missão cumprida é o mais importante. Dar consciência a você dos fatos é secundário, mas a sim, sensação, a emoção maravilhosa que você teve de ter sua filha nos braços, essa foi cumprida. E era só isso que interessava, porque dessa bebê vai para a luz, essa mãe vai para a luz, essa mulher vai para a luz, e o Marcelo fica com a sensação de missão cumprida. Faltava só a conscientização dos fatos, que a gente concluiu improvisadamente aqui, da a história das surpresas da vida, para conscientização do Marcelo, porque o resto você fez. Então, o principal você já fez, você fechou como deveria ser. Esse é o mais importante, na verdade. que Por isso, bacana, esse que bom. amor incondicional, maravilhoso, lindíssimo. É, Bem, é, é ainda há isso mesmo. tempo. Agora que você tomou consciência, você pode É, permitir a paternidade. É é jovem verdade, ainda, pode permitir é verdade, perfeitamente. é verdade. Mas, como Bacana, você Ivete. falou da filosofia, muitas vezes é mergulhar lá dentro, né, Marcelo? Sim, E sim, tomar sim. consciência dos fatos, É, juntar a os fatos. matemática e os Isso, resultados para permitir que exatamente. a vida siga, para que ela Isso, traga a você isso. aquilo que você É, espera é, dela. exatamente. Porque a vida é tão... É uma oportunidade que nós temos aqui, né, Ivete, Um de aprendizado, um não é? aprendizado. A gente sabe que as coisas não são fáceis, mas tudo é a forma como a gente é, recebe tanto as coisas positivas e negativas, e tudo é um aprendizado. O interessante Tudo. é saber como é que nós vamos usar o que nós estamos recebendo ao nosso favor, Exatamente, né? exatamente. Como vamos E colocar aquilo, em prática esse ensinamento? exatamente isso. Isso. Eis E a aí, questão, né, Marcelo? Eis a é uma, questão. Nós e há temos coisas nobres positivas. professores Isso. de milenares tentando dizer isso, mas, Sim, de sim, repente, eis sim. a questão, É, não é, Marcelo? é. A Coisas conscientização. positivas são fáceis de interpretar e fáceis de vivenciar. As coisas negativas nem tanto. Mas e muitas das vezes, cada, cada religião ela vai interpretar essa questão do sofrimento de uma forma, não é? Mas Exato. todas, eu acredito que todas são quase unânimes em trabalhar esse quesito de que só através do sofrimento as pessoas aprendem com mais profundidade, né? Aquilo que o Nietzsche falava, aquilo que não me mata me fortalece, Exato. mesmo Frases feitas são perfeitas. exa, é o sofrimento, assim, bom, de que forma eu posso pegar essa dor e melhorar como pessoa e usar a meu favor. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é aproveitar esse momento justamente para tentar melhorar, assim, internamente, melhorar com as pessoas ao seu redor. Não tem nada mais, assim, gratificante, Beth, que você, dentro de um determinado momento da sua vida, você perceber que você mudou, você é melhor, você vê as coisas Nossa, de uma é forma muito é, gratificante. E a mais, gente mais espera isso da vida, né? Espera esse isso, retorno. É muito, muito é, gratificante, é, é, indiscutível, indiscutível. é E agora verdade. conta para a gente a experiência que eu tenho certeza que esse público É, vai amar, que é essa magia, inclusive envolvendo o Egito. Conta para a gente, é, Marcelo. é interessante, Beth, É interessante, sim. essa outra regressão é aquilo que nós conversamos alguns minutos atrás, que você sente o cheiro das coisas, você tateia, você É vê fascinante mesmo. o colorido, o vento no Peso, rosto, vento no rosto, o exatamente. peso, exatamente. É isso E eu mesmo. A sensação de calor, de frio, de de raiva, calor, de saudades. exatamente. Quando fechando os olhos e vem isso na minha mente, eu estou descendo um, uma ladeira assim com gramas e terras fofas. Estou correndo, descendo assim, estou correndo e eu sinto uma leve brisa no meu rosto e a intensidade do sol também. E eu olho para baixo, eu estou correndo, eu olho para baixo para não cair, né? Justamente, eu percebo que eu estou descalço, no primeiro momento, e quando eu olho, eu estou com uma saia um pouco acima dos joelhos.
E, e eu fico observando isso. E quando eu olho com mais, observo, não é? Eu Uhum. percebo que uma perna, a minha perna é grossa, pelos Então, uivos, uma figura masculina, masculina, consequentemente, exatamente. E eu estava usando aquele kilt, que é a saia aquela escocesa, a a saia, saia escocesa. exatamente, que é vermelha, quadriculada. Que e o interessante do kilt é que cada clã ele tem uma formação de cor e Exato. de renda, o xadrez, ele vai determinar o clã que você era, pela cor, pelo tipo de Eu ia dizer isso. entrelaçado. No Isso é seu muito caso, bacana. era vermelho, a tradicional cor É, é ve- escocesa. Vermelho e preto. vermelho e preto, exatamente, vermelho e preto. E aparece eu correndo, assim, descendo para passar. Eu estava, acho que, com um, um documento feito tipo de um papiro na mão e eu entro numa floresta. Poderia ser o mensageiro, supostamente, o mensageiro, Marcelo, como você o via? Eu me Ele tinha via um como papiro, alguma coisa que ele estava carregando. Aqui as florestas são indiscutivelmente sim, sim, maravilhosas. sim, O Reino Unido é feito de é, florestas. e é diferente do nosso país tropical. Sim, Era uma floresta assim, as mais árvores ela fechada, talvez. exatamente era árvores grandes, não tinham Precisamente. muitas folhas, mas separadas. Os troncos não eram tão largos, mas eram É muitos troncos exatamente assim. assim. Esse é o E cenário. quando não é? E quando Exato. eu adentrava nesta floresta, a luz do sol, ela já a intensidade do calor já não era tão forte quanto em campo aberto. E dentro dessa floresta tinha uma cabana assim retangular assim, parecia de um corino, não um couro, uma manta daquelas e meio bege e de longe você via que tinham muitas eu entrando nessa cabana, uma grande mesa retangular com muitos tubos, velas acesas, Interessante. ervas, coisas penduradas. Eu encontro um senhor com uma barba muito grande, cabelo, um manto, parecia um alquimista. E eu dou esse papiro, não é um papiro, né? Era feito, acho que era um papiro feito de pergaminho, né? E ele lê as instruções daquilo, não faço ideia do que seja. E, e depois de um determinado momento, nós, nós tanto eu quanto esse mestre, parecia que ele era um mestre, e nós começamos a caminhar muito, viajar muito. E aparece que, em um determinado momento, eu caminhando com uma mochila muito grande, ele com uma mochila menor, com uma espécie de um cajado, pelo deserto, um deserto. Assim, parece. E depois nós adentrando assim no Egito, as pirâmides do Egito, e nós entrando assim dentro da pirâmide, Como se tendo saísse de um cenário e entrasse no outro, como promove a exatamente, alquimia, não é? exatamente, Exatamente como se exatamente, promove, como é, subentende-se a alquimia. é, e assim pode parecer até, não sei assim, mas a impressão que eu tenho, Ivete, é que a gente passou por um portal. É o que eu acabei de dizer, é o que promove a alquimia, essa transição espiritual, não é? Sim, E sim, sim. provavelmente foi o que ocorreu, exatamente isso, A gente precisamente isso. passou por um portal, porque a impressão que dá era essa. E a gente entra dentro dessa pirâmide, é recebido por uma moça assim, de cabelo preto, com maquiagem egípcia, com aquela roupa com os véus, assim.
e nós vamos entrando dentro dessa pirâmide, vendo assim é, é, as pessoas fazendo os seus afazeres, e depois, dentro de um determinado momento, eu não posso mais seguir adiante. Esse senhor, que eu acredito que era, eu tinha esse contato com ele, esse meu mestre, ele falou assim: Marcelo, fica aqui. Marcelo, não, Sim. fala alguma coisa, eu não sei o nome. E agora eu tenho que seguir sozinho. Na verdade, essa imposição acaba sendo feita por essa moça, que acaba levando a gente até um determinado local, e depois Onde eu ele fico seguia à frente e onde você ele se siga à limitava frente. ali. Exatamente, exatamente. Aí depois ele vai, depois de um determinado momento ele volta, não é? E nós retornamos para esse local da cabana, que Faz o caminho de volta. nós retornamos para esse caminho de volta. Né? E passa-se alguns anos, e eu já mexendo nos tubos, coisa que Como não se fazia fosse um antes. aprendiz dele, uma continuidade Exatamente, dele. exatamente. É o O mais famoso velho, aprendiz do alquimista, isso. literalmente. Uhum. E ele me indicando: oh, não, aqui você faz isso, essa erva você mistura com isso aqui. Interessante, E, fascinante mesmo. e, e eu percebo que a cor dos meus cabelos, minha barba também maior, e ele já estava bem mais, com muito mais idade, e ele acaba se despedindo, e ele parte, parece que ele parte, fala Como assim: se ele deixasse a missão para você e faz a passagem exatamente, também. exatamente. E aí eu me emociono muito, eu falo assim, mas que eu tinha ele como um pai, né, Ivete? Eu tinha Claro, eu sei como é a esse sensação. contato de paternidade, Exatamente. a impressão Além de ser um mestre, não é, Marcelo? Ele transmitindo exatamente, todo o conhecimento, então imagino que deve ter sido muito exatamente, emocionante. foi. E uma coisa que me marcou profundamente, ele falou o seguinte: eu falei assim, mas por que você vai me deixar? Eu tenho muita coisa para aprender, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua companhia. Aí fala assim: filho, não se preocupe, que um dia até as pedras se encontram. Não é Ó, lindo isso, Marcelo? é, é, Maravilhoso. não se E um preocupe, dia até as é, pedras se até as encontram. pedras se encontram. É uma coisa assim que ficou muito forte. Assim. Eu não esqueci disso, velho. Ou seja, o E, reencontro é e, indiscutível. e uma coisa que me veio agora, que eu preciso colocar, tanto é que quando no nosso retorno, nós estávamos fazendo a regressão, né, no quarto, e obviamente você tem que deixar a luz apagada. Quando eu cheguei no Egito, e me veio isso aqui à cabeça, fazendo apenas um adendo, que eu esqueci desse detalhe, eu senti como se eu tivesse uma lanterna aqui, ó. Sabe quando você liga uma lanterna, você está tudo Interessante, escuro, né? e um Uma luz calor aqui? no sexto Exatamente, chakra, exato. exatamente. E você falou, não sei se você lembra disso agora, Ivete, que fala assim: nossa, Marcelo, como se estivesse projetando aqui aqui Relampejando a luz. do meu frontal, como se fosse um olho de Horus, assim. O terceiro olho, sim. Exatamente. E, E eu e consegui absorver essa informação e comentei com você. Eu não lembro exatamente, dos detalhes. exatamente. E você falou assim: nossa, Marcelo, a gente ficou conversando, obviamente, depois, e dessa história, e aí você perguntou se você se incomodaria se eu pudesse relatar essa história, colocar num livro, alguma coisa nesse sentido. Porque eu Falei, tinha um imagina, projeto do Ivete. livro já para relatar as experiências dos Exatamente, pacientes. Mas veio exatamente. Eu muito falei, claro que depois, não. Marcelo. Era uma fase da vida Engraçado. muito, uma Muito correria corrida. infinita. Sim, Ele veio sim, sim. muito depois, o livro. É, Mas foi a intenção de exatamente colocar isso. no livro, a intenção de colocar É, as experiências no livro mesmo. Olha sim, só sim, que porque lindo. dividir para as pessoas, né, Ivete? É isto, são Trazer essa infinitas. possibilidade, não é? Histórias Exatamente, tão lindas.
A oportunidade de ter Pode- você aqui, dando seu relato, Sim, exatamente, sim, precisamente, sim. compartilhando. E, e foi muito assim emocionante. É, é, Imagino. esse sentimento depois, fique tranquilo que um dia até as pedras se encontram. Um Ficou dia uma até coisa as muito pedras se gravada. encontram. Foi isso, assim. Maravilhoso, maravilhoso o seu depoimento. E vamos usar da sua frase, Marcelo, uma frase muito forte, palavras muito fortes mesmo, de que estamos nós dois aqui, né? Depois de 20 e tantos anos, estamos aqui É nesse isso. encontro. Sim, E sim, essa frase é muito marcante, chega a ser comovente, porque se a gente for pensar, esse ciclo de vida não é nada além desse reencontro. E essa sim. tem muita força a palavra do seu mestre, não é? A gente sente daqui, um dia até as pedras se encontram. Então, gente, nós temos que ter fé, não é, Marcelo? Seja É, naquilo que se propôs, sim, independente da religião, de que esse reencontro, essa missão, e principalmente usar das palavras do Marcelo, essa interiorização hoje mais do que nunca, não é, Marcelo? sim, Interiorizar, fazer essas perguntas, obter essas respostas dentro de si mesmo, que não é nada além da própria filosofia, do sim, ensinamento da filosofia. E acaba sim, sim. colidindo, não é? Acaba sendo um caminho. Tantos milênios eles tentando passar essa informação, mas o ser humano finge que não é com ele, muitas vezes, não é, Marcelo? Finge que É não é com verdade. ele, não É, confronta as suas respostas, sim, sim, não confronta, não aceita que o muitas óbvio, das coisas que ocorrem na nossa vida é sempre para melhorar, né, Ivete? sempre para melhorar. Né? Mas a gente E, tem medo também do não é? bem-estar. É verdade, é verdade. E é uma coisa que eu sempre faço. Seja grato pelaquilo que você tem e não reclame por aquilo que você ainda não conquistou. Olha, obrigado por ter saúde, obrigado por ter um teto, por estar Exato, comendo, enquanto tantas pessoas estão passando estão muito piores exatamente. assim, né? Às vezes não têm o que comer, moram na rua. Então Não. é sempre ser grato, né? É É sempre a saúde. gratidão. É, Saúde a gente sim. corre atrás, né, Marcelo? Mas tem Exatamente, que ter a exatamente. predisposição de confrontar os seus problemas, de ir de Sim, encontro a eles, de buscar uma resposta. Porque se você não sim, tem essa predisposição, não vai ter terapeuta no mundo, por exemplo, que venha adicionar à sua vida, porque as pessoas querem o pão mágico, né, Marcelo? A solução ali no estalar dos dedos. Mas se não sim, partir sim, de dentro, como você mesmo falou, se não mergulhar sim. lá naquele íntimo e buscar aquela resposta É, lá no fundo, ela não vai vir, é porque você verdade. não vai permitir o filtro. Então, Sim, acaba sendo que o sábio, o seu sábio mestre, falou: nós transitamos, você para aqui, eu vou adiante, o seu conhecimento dá seguimento, que é o que você fez, em bem da verdade, você ainda está buscando respostas, mas você se propôs. Não é? Se for pensar da alquimia para a filosofia, é a mesma coisa. É só o sim, ato em si, não é? sim, Essa transformação vem de dentro, a mágica da transformação, e a filosofia promove isso. Então, ou seja, você está na linha precisa, né, Marcelo? Você está respondendo à missão que lhe foi concedida, na minha concepção. E hoje tem esse trabalho de investigação, que eu vou reforçar o convite aqui do Marcelo para que todos acessem. Como é que ele está no Instagram? Mistérios do Egito? Os Mistérios do é, Egito? os segredos do Ah, os Egito, Segredos do Egito, ok. e a E, minha página também e a de sua pessoal? filosofia é MMD é, da Rocha, M de MM da Maria, Rocha. MM da Tá. Rocha, né? E daquele que também que ela auxilia e ela também trabalha com essas questões, dicas de saúde, postura, leitura, é Keili, Keil Mota, Keili Mota também. Tá. Se Ou se quiser, de repente, se quiserem tiverem dúvidas, conhecer, chegando no seu, Marcelo, chegando no seu Instagram, sim, chegando no dela também, não é? Tá exatamente, coligado. exatamente, exatamente. Tá coligado. Então, fica a dica, gente, tem ali conhecimento que não tem fim, não é?
E vou aproveitar e convidar vocês para interagirem. Se tiverem dúvidas, deixem aqui no canal, coloca no comentário, ou vão diretamente no Instagram do Marcelo. Mas seria lindo se vocês fizessem um comentário aqui, porque muitas vezes, Marcelo, a resposta, a pergunta de um é a resposta para o outro. Tá? Aquele Ah, que com está assistindo o certeza. canal, ele queria perguntar uma coisa para você e outro já perguntou e já tem a sua resposta. Mas Sim, sim, sim. igual a gente está aqui para trocar conhecimentos, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. E Essa é a experiências parte mais prazerosa, né? mais Essa possibilidade. prazerosas. Marcelo, eu Ah, ficaria aqui dias falando com você. É uma delícia conversar com o Marcelo, ah, porque com a própria filosofia ele traz muito conhecimento, muita coisa boa. Você passa essa energia de luz, Marcelo. De repente, desse trânsito, a gente roubou assim uma fatia dessa convivência com esse mestre alquimista maravilhoso. E ah, essa vibração passa do outro lado da tela, a gente sente uma coisa muito boa. Então, a gente vai fazer assim. Já que não dá para a gente estender a nossa entrevista, quem sabe você volta outro dia falando sim. mais desses temas fantásticos e Ah, vai ser um prazer, fascinantes, Ivete. Vai ser que um é a prazer. Eu agradeço. filosofia, a história do Egito, a Sim, religião sim, como um todo, não é? sim, é verdade, é verdade. Tem São muita coisas coisa que. para você abordar para a gente. Sim, sim, sim. Eu agradeço Eu é que agradeço. o convite, é uma honra sempre participar de qualquer tipo de evento ligado a você. Eu fico muito grato e feliz por a gente voltar essa amizade e por esse aprendizado. Quando a gente começa assim a bater papo, deixar a gente fica As até pedras se muitas horas, encontraram, né, né? Marcelo? É Deu verdade, umas é verdade, velho. voltinhas assim no tempo e no Mas volta, espaço, o outro exatamente. lado do oceano, Isso, mas elas se é, encontraram, ele tinha é isso razão. mesmo, E nós isso nos mesmo. reencontramos. É Feliz, verdade. feliz somos nós o privilégio de ter sua presença, Marcelo. Sim, sim. Muito, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, E Ivete. está sempre, esse Disponha. canal, esse espaço está sempre aberto para você. E, gente, É não um grande esqueçam, prazer. vamos compartilhar, vamos colocar o link ali embaixo do canal e para prestigiar o trabalho do Marcelo também. E vamos aqui, o link não, o like, prestigiando a entrevista do Marcelo. E vamos aqui participar, não é com perguntas, porque são temas assim que definitivamente se estende, né, Marcelo? Se estende, não tem Sim, fim. sim, A gente sim, começa a buscar sim. respostas, mas está aí a dica, não é? Preciosíssima de que o autoconhecimento parte da filosofia milenar, do conhecimento trazido de anos, da cultura egípcia, por exemplo, quanta informação que ainda a gente tem que desmembrar, desvendar daquele mundo fascinante, não é, Marcelo? Porque é um É mundo verdade. fascinante, Sim, definitivamente. sim, sim. Então, Marcelo, muito obrigado. Fiquem com Deus, você e a sua amada. Que feliz reencontro esse também. Que Deus É. abençoe vocês e, por favor, volte. Tá bem? A gente vai contar com a Sim. sua Volto sim. volta. Será um prazer. Muito Tá obrigado, bem? Ivete. Eu é que agradeço, Obrigado. Marcelo. Fiquem com Deus, viu? Até mais. Até mais.